Olá, mais uma vez. Que bom poder falar com você aí nessa manhã de terça-feira, né? Dia 3 de junho. É sempre gratificante a gente ter a oportunidade de logo cedo de manhã poder estar falando, né, com as pessoas, transmitindo um pouquinho daquilo que Deus tem nos instruído a, a ensinar, a levar, né? A palavra de Deus diz também lá em João 5,39, né? Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim, ou seja, são elas mesmas que falam de mim. E eu sou grato a Deus porque Ele tem feito maravilhas, né? Maravilha, conduzindo pessoas aos seus pés, aos seus caminhos, né? Transformando vidas, né? E a gente tem visto isso daí, né? E eu me atentei aqui para a palavra de Deus aqui em João, capítulo 3, né? E o verso 1 em diante. E aqui é onde uma pessoa chamada Nicodemos, né? Um homem líder, né? Líder religioso em seu tempo, em sua época, isso há mais de 2000 anos atrás, né? Lá na época de Jesus, e esse homem, ele era um dos líderes naquela época, ali andava no Sinédrio, tudo ali, junto com os judeus ali, tudo, né? E existia ali uma casta de gente, né? Que era Caifás, Anás, né? Todos aqueles homens que odiavam Jesus. Nicodemos, ele fazia parte no meio desse povo, mas ele via em Jesus algo diferente, em que os outros não enxergavam Jesus. Embora todas as coisas que estavam dentro das profecias apontavam Jesus como Messias, Caifás, Anás e a maioria daquelas pessoas do Sinédrio não aceitava Jesus como sendo o Messias. E Nicodemos, ele via algo em Jesus diferente. Ele via que Jesus era o Messias. Mas Nicodemos tinha um problema, né? Um problema de muitas pessoas. Às vezes as pessoas não querem se apresentar diante de Jesus, tem medo, né, de estar ao lado de Jesus e que as pessoas possam ver e ridicularizar, né? Muitas das vezes o cargo, a posição que as pessoas ocupam são de mais importância do que o reino dos céus. E infelizmente existe também diversas pessoas que estão em diversas igrejas, em várias religiões, e que conhece a verdade, ouviu falar da verdade, mas não quer saber da verdade. Quer viver na mentira, entendeu? Quer continuar pregando a mentira e falando coisas que não é da vontade de Deus. E Nicodemos, ele tinha vergonha, né? Ele falou assim: como é que eu vou me apresentar se as pessoas que fazem parte do Sinédrio ver eu andando do lado de Jesus, vão tirar eu do cargo, né? Então o que ele fez? Bolou uma estratégia. Ele foi ter com Jesus o quê? De noite, de madrugada, né? E é interessante que ele começa, né? Ele começa dizendo, né? E ele começa querendo abajular Jesus, né? E ele começa dizendo, né? E ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Às vezes as pessoas são ignorantes em determinadas situações, né? E ele fala para Jesus: como pode alguém
poderia voltar no ventre de sua mãe e nascer de novo. São coisas que às vezes a gente fica olhando assim e fala, meu, será que tem muitas pessoas aí que ainda pensam dessa forma? Só que Jesus, ele falou assim, você tem que nascer de novo. É como se ele falasse assim, sabe, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você sabe, esquece, entendeu? Esquece, você tem que nascer de novo, você tem que ter uma transformação, entendeu, na sua vida. Porque você segue tanto esse padrão às vezes, de pastores, de religião e tudo, mas não esquece. Você está vendo eu aqui? Eu sou o Messias. Jesus está querendo dizer, eu sou o Messias. Mas por enquanto você não aceitou. Então você tem que nascer de novo. Tudo aquilo que você aprendeu, você vai ter que reaprender de novo. E quando Jesus ele olha no íntimo do coração, nós, com certeza, as coisas mudam. Eu espero que Deus possa fazer uma transformação na sua vida. Que você possa nascer de novo. Que você possa ser uma nova criatura. Não voltar no ventre da sua mãe, que você não vai voltar, você já nasceu da sua mãe. Mas Deus, Jesus ainda diz assim, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Ou seja, Nicodemos tinha que se rebatizar de novo, entendeu? Olhar todos os seus pensamentos, entendeu? Ver tudo aquilo de errado que ele tinha feito e agora nascer de novo para ir aceitando a Jesus como o seu Salvador. Aceite Jesus, mas antes de aceitar Jesus, faça um estudo bíblico. Conheça esse Deus que você está seguindo. Verdadeiramente ele vai estar ao seu lado. Que Deus possa abençoar você e que você tenha um ótimo dia. Tá bom? Valeu, meu amigo. Deus abençoe. Amém?